De volta ao Interior Esportivo, o programa ao vivo para você aqui na TV Marília. Muito obrigado pela sua participação. Bruno Marcondes participando conosco aqui, 22 horas e 35 minutos. Alessandra Ferreira também, a Silvana Duarte, enfim. Participe você também, interaja conosco aqui no Interior Esportivo. Para encerrarmos esse assunto, Conselho Deliberativo, dentro dessa bagunça, Jorge, quem foi, quem ficou, qual a situação de momento? Eu vou passar aqui até para não alongar muito o programa, os que saíram, né? Acho que cabe um outro programa a gente discutir dos que ficaram e até numa futura reunião, né? Que teremos possivelmente no dia 8 de junho, né? Pelo menos foi o que adiantou o presidente Antônio Carlos Sojinha. Então, os que saíram, além do Wildemar Incide Sampaio, que era o presidente do Conselho Deliberativo, saíram também o Carlos Delábio Campoy, que é empresário. Esse é um dos novos conselheiros que foram inseridos aí no final do ano passado. O José Eduardo Vicente Jorente. A carta não chegou até a secretaria do Estádio Bento de Abreu, mas eu tive acesso à carta em que ele assinou também pedindo a sua renúncia. Isso deve ser enviado até amanhã, mas é um nome certo fora do Conselho Deliberativo. O Marco Antônio Mariano, que é corretor de seguros. O Roberto Acácio Oliveiros, que é empresário. Também tem aqui o Rodrigo Cirino Laerte, que é gerente comercial. O Valmir José de Souza, administrador. O ex-vereador e empresário Walter Cavina. Também o Valdeci Euflazino. Vocês conhecem muito bem, é o Zenon aposentado. E aí dos conselheiros que já estavam há alguns anos no clube, além do Sampaio, o Eduardo Cardoso de Matos, que é o Barata, o Eduardo de Moraes Almeida, o Duda Almeida, né, o empresário, o Marco André Flight Sanches e também o Marcos Nicola. Volto a dizer, a situação do Arquibaldo Eustáquio Brito, né, o Bado ele renunciou ao cargo de vice-presidente do Conselho Deliberativo, mas ele continua dentro do Conselho. Então, a nova reunião que vai acontecer, tem que acontecer nos próximos dias, né, os próximos meses, a definição, principalmente mais do que os conselheiros, quem serão os titulares ou suplentes, é a nova definição de presidente e vice do Conselho Deliberativo. Só rapidamente, eu acho que desses que você citou, Jorge, acho que só o Nicola, né? O Sampaio, o Bado e também o Marcos Flight, né? É os que participaram da diretoria. Posso estar enganado, mas outro nome de ter a participação ativa no clube, o Zé a gente sempre vê lá, né? Ajudando a imprensa e tal, mas acho que desses aí só apenas esses 4, né, Jorge? De diretoria, né? Isso. Você teve o Marco Antônio Mariano, apesar do pouco tempo como conselheiro, ele foi um dos idealizadores da vaquinha, né? Para os jogadores na reta final, para juntar para o bicho. Né, desse ano. Então, assim, a maioria realmente era dos novos conselheiros. Alguns não tiveram a oportunidade de participar de outras reuniões, mas tem aí o Marcos Nicola, né, o Barata, o Duda Almeida, que eram figuras sempre presentes em todas as reuniões. Portanto, tá aí, realmente um fato que pegou a todos de surpresa, a renúncia da presidência do Conselho Deliberativo do Marília, Wildemar Incide Sampaio, não concordando com as contas apresentadas aí pelo presidente maquiano Antônio Carlos Souza Sojinha. Com certeza vamos acompanhar muito de perto tudo o que está acontecendo nos bastidores do Marília, porque realmente precisa, no mínimo, respeitar todo o nome, toda a tradição que tem o Marília Atlético Clube. E o jogo lá em Santa Bárbara do Oeste, que decretou o rebaixamento do MAC para a 4ª e última divisão, estive lá, acompanhei a partida. Olha, posso falar para você que foi realmente talvez um dos piores momentos acompanhando o futebol que tive a oportunidade de presenciar. Um time que não conseguia chutar uma bola ao gol do adversário, o adversário sem goleiro. É isso mesmo, um volante estava lá no gol, enfim, a história todos sabemos. Virando a página, até para dar uma aliviada, ainda uma luz no fim do túnel, de repente, a base do Marília vem muito bem. O MAC tem uma parceria com a Estádio BR na categoria de base e no Campeonato Paulista Sub-20, o Maquinho realmente vem surpreendendo. Em 18 pontos possíveis, conquistou aí 16 pontos e no último final de semana venceu mais uma. Temos aí os melhores momentos e o gol da vitória do Maquinho para cima do Barretos. Vamos acompanhar. E que aliviada, né, Thiago? Você falou aí que pra gente dar uma aliviada. O Marcos tem a melhor campanha, né, Jorge Nelson? E Thiago, acho que tem a melhor campanha no geral, né? Tá empatado, se não me engano, com o Corinthians.
tem 16 pontos. O MAC realmente está muito bem, Marília. Muito bem mesmo, surpreendente, né? E jogando uma bola redonda, né? Esses meninos fazem um campeonato até agora irretocável. Um campeonato maravilhoso do Marília, mais uma vitória. E um clima muito bom, né? Pra gente que vez por outra aparece por lá, ver que esses meninos estão tendo realmente um trabalho profissional, apesar da categoria sub-20, já é um trabalho realmente bem profissional, conduzido aí pela Estádio BR. Imagens aí do jogo, os comandados do técnico Daniel Sabino. Ô Jorge, essa sequência aí do Daniel Sabino comandando esses meninos aí também tem feito a diferença? É o que você disse, é a continuidade do trabalho. Eu assisti praticamente todos os jogos do Sub-20 o ano passado no Campeonato Paulista e assisti os 2 jogos que o MAC ainda fez em casa, né? Não teve contra o Monte Azul por WO. Acompanhei contra o Novo Horizontino e agora contra o Barretos. É claro que individualmente o time do ano passado era melhor. Você tinha o Alisson Lee, você tinha o Luan Batoré, o Matheus Henrique, o zagueiro Júlio. Eles decidiam jogos difíceis. Era um time, só que não era um time tão organizado, né? Demorou para pegar o encaixe, até natural, foi um time formado, né, no mesmo ano e a gente sabe que leva um tempo para maturar a questão tática principalmente. Então era um time mais com jogadores que decidiam mais. Esse é um time mais coletivo, você não tem tantas individualidades. Tem talvez o Denner, o centroavante o Igor, que é uma pena que se machucou, né? Uma lesão de joelho, não sei qual a gravidade, mas é um time mais coletivo, né? Eu destaco principalmente o jogo em que o MAC venceu aqui o Novo Horizontino por 1-0. O MAC não foi para cima do Novo Horizontino, até porque o time de Novo Horizonte tem um trabalho de base já de anos. E o MAC se fechou, fez com que o Novo Horizontino jogasse em casa e explorou os contra-ataques para vencer por 1-0. Então, é um time que taticamente sofre pouco, se defende muito bem, mostrou também isso contra o Barretos, fecha muito bem, principalmente as 2 últimas linhas de marcação. O Barretos, poucas oportunidades claras de gol criada. Eu acho que isso é o mais interessante. Quando você não tem um time com tantas individualidades, você coletivamente precisa ser bem encaixado. E essa equipe do Daniel tem mostrado isso. E é claro que não é uma novidade, porque o Daniel também fez isso com o time na Série A3. Nas últimas 6 rodadas, sabe se fechar muito bem. É claro, ainda tem algumas situações que, na minha visão, poderiam ser melhoradas. Por exemplo, uma qualidade melhor na saída de bola, uma situação melhor nesse sentido. O time do Daniel ainda é uma equipe que faz muita ligação direta. É um time, como os atuais gostam de dizer, é um time mais reativo, né? Um time que gosta de atuar mais nos contra-ataques e não ter tanta a valorização da posse de bola. É um time que tem a dificuldade em jogadores para criar a jogada, né? Então, muito lançamento, principalmente buscando o Denner pela direita. O gol saiu assim, né? Sim. O Lucão, lançamento. Um lançamento de longa distância. Então, não é um time que troca tantos passes. Essa talvez o grande problema dessa equipe do Marília, propor o jogo em casa contra equipes mais fracas, como o Barretos, por exemplo. Talvez o Marília tenha dificuldades, mas fora de casa, com as equipes fortes, e na próxima rodada pega o vice-líder Matonense, né, um grande jogo, aliás, esse estilo de jogo pode beneficiar bastante. Agora em casa ainda precisa de um pouco mais, principalmente com equipes inferiores tecnicamente, mas taticamente é uma equipe muito bem postada e que vai ser bastante competitiva. Quer que eu fale a verdade? A verdade é uma só. A solução da Série A3 estava em casa. Ninguém viu, mas é o Badinho. A fase do Badinho é maravilhosa. A gente tem que falar aqui. Perdeu 16 pontos de 18 e na Série A3 perde um jogo, né? Somou 50% dos pontos disputados. Placar único. Então, assim, fez uma grande campanha e eu fui um dos caras que era totalmente arredio. Né? Não é a hora do Badinho, tem que ser um cara casca grossa. Foi muito bem, por sinal. Então, é um cara que tem que ser valorizado porque é um cara que gosta da cidade, gosta do Max, está antenado, né? Até me lembro de uma das imagens que a gente dava muita risada quando o Ferreirão assume o Mac. Acho que o Jorge vai lembrar disso também. E o Badinho tá como auxiliar totalmente contrariado, né, Badinho? Se estiver nos assistindo e vendo o Ferreirão montar aquelas 2 linhas de 4, chamando o lateral. Ô, lateral! Vem aqui, lateral! Com a mão ainda. Com a mão e aquela coisa toda, o Badinho fala, que isso, cara, ficou para trás. Badinho, excelente trabalho, parabéns aí. Pelo que você está fazendo pelo MAC, não é de hoje não, já há bastante tempo. Exato, merece dificilmente faz uma campanha, né, o Badinho, quando pega as categorias do MAC. Eu lembro que ele estava muito bem
bem, né? O Jorge também vai se lembrar disso, em 2012, no Sub-20, estava indo muito bem e tal, teve uma proposta da Ponte Preta. Acabou saindo, ainda a gestão era do Sérgio Melli, e ele acabou indo para a Ponte, depois voltou, fez grandes trabalhos. Também na Copa São Paulo de Futebol Júnior a gente pôde ver uma bela campanha. E o time dele geralmente é assim, igual o Jorge falou, não tem aquele destaque individual, é mais um coletivo, mas ele é um estudioso do futebol. Até por isso que esse choque aí entre Ferreira, né, que é um técnico tão vitorioso, mas que, ao meu ver, já ficou no passado, né? As conquistas dele já vai se encaminhando para um final de carreira, com o Badinho, que é dessa nova juventude aí de treinador, com muita categoria, realmente, Sub-20 do MAC. Muito bem, vocês estão falando aí do Daniel Sabino, Badinho, técnico do Sub-20, e realmente, Luiz vai se lembrar, um dia estávamos conversando e falando da situação do Marília. O seguinte comentário: quer salvar o MAC do rebaixamento, dá para o Daniel Sabino e Luiz Andrade tocar o MAC que salva. O MAC cairia com o Badinho desde o início? 50% dos pontos, vamos imaginar assim, será que caía com 50%? Não, mas eu não sei nem se pelo 50%, o seu embasamento ele é... Mas o MAC cairia, assim, opinião de vocês, assim? Olha, é difícil saber, viu, o Nelson, porque eu acho que o Daniel ele conseguiu ajustar muito bem a questão defensiva do MAC. Eu acho que a ofensiva, por mais que tenha goleado o Mojimirim, tenha goleado o Rio Branco, eu acho que ainda faltava algo que talvez ele, após o Rauli, se ele tivesse o poder de contratar, como o Ferreira teve, poderia ser diferente. Eu acho difícil afirmar. Só um pouquinho, te interrompendo um pouquinho, vamos só um pouquinho antes disso. O Badinho teria começado com Alceu, com o Rato, com o Mineiro. Não teria começado, cara. Não teria começado. Para mim, se o MAC começa o campeonato com o Badinho desde o início, não cai. A gente tem que ver também que o Badinho, quando pegou, enfrentou equipes que estavam embaixo da tabela, né? Ele pegou o Mojimirim, Rio Branco, o Grêmio Osasco, que não conseguiu ganhar do Grêmio Osasco aqui, acho que foi Barbarense também, sem goleiro, sem nada. Mas eu acho que, assim, a gente vendo o jogo em si, mesmo que contra adversários inferiores, o MAC jogava muito melhor com o Badinho, isso sem dúvida nenhuma. Mas vocês assistiram o campeonato, qual time que realmente era muito melhor, cara? Você tem a Portuguesa Santista que impressionou aqui, o Atibaia, e eu acho que só, né? Só. O MAC jogou muito mal contra o Noroeste em Bauru, mas... Resumindo, Luiz, a solução estava em casa. Mas o duro a gente solução o Thiago foi o cara que percebeu logo do começo. Foi um dos caras que falou. Agora é fácil, né? Mas a gente apoiou. Fácil, eu fui um dos caras que mais apoiei, até porque tenho carinho pela pessoa do Jorge Augusto Rauli. E ninguém esperava essa montagem de elenco. Esse começo tão ruim do Rauli, dividindo, claro, as suas atenções, isso foi muito ruim para ele naquele momento, acredito que atrapalhou em resultado. Mas a solução estava em casa. Acho que para não ficar de fora, o único que eu não gostei foi a contratação do Ferreira. Não gostei, eu tenho uma antipatia com o técnico. Faz 10 pontos, mas o que me incomodava muito era o MAC jogar todo retraído contra o Atibaia e atacando loucamente contra o Capivariano fora de casa. Não tinha um padrão de jogo. Mas se a gente vê o que o Rauli fez no começo, nas 3 primeiras partidas, que assustou muito, depois ver o que o Ferreira entregou, a gente sabe que o Ferreira fez até um bom trabalho comparado ao Rauli. Mas a gente tem que comparar com a grandeza do MAC e com um time que na Série A3 ficaria, né, e não seria rebaixado. Então acho que o Ferreira, a contratação do Ferreira, porque ganhou um título pelo MAC, era bem quisto aqui na cidade, eu acho que foi amadora ao meu ponto de ver. Mas o Badinho realmente vai ser uma incógnita que a gente poderia falar, né? Estão falando aí do Daniel Sabino. Vamos trazer o Daniel Sabino, que é o Interior Esportivo. Ele comenta sobre essa vitória importante no último final de semana, já projetando também o jogo no final de semana contra a Matonense lá em Matão. É o líder contra o vice-líder, valendo a liderança do grupo. Fala, Daniel Sabino. Todos, né? Uma equipe que já vem jogando junto há um bom tempo, né? O grupo praticamente é o mesmo que disputou a Copa São Paulo, então tem um entrosamento já, uma entrega muito grande nas partidas, uma confiança também no trabalho que a comissão técnica vem realizando. Eles vêm acreditando e vêm comprando a ideia do trabalho, e só tenho a parabenizá-los por essa campanha, né? 16 pontos em 18 possíveis. Vamos agora, essa semana, trabalhar forte para o jogo lá contra a equipe da Matonense, um jogo difícil, onde a equipe da Matonense com 15 pontos também, em segundo lugar do grupo, uma equipe que está bem organizada esse ano, fez um grande resultado nesse final de semana também. A gente espera poder surpreendê-los lá na casa deles.
Agora, ô Daniel, falamos tanto em continuidade no futebol, e essa base vem jogando junto há algum tempo. Portanto, aí a palavra do técnico do Marília, o Daniel. Temos também a classificação do Campeonato Paulista Sub-20, a liderança do Marquinho, líder e invicto, né? Realmente uma campanha expressiva a do Marília nesse Campeonato Paulista Sub-20. É líder, seguido da Matonense. E aí, o pessoal colocando ali no ponto. Wilson Gino participando do programa, forte abraço. Doutor Wilson Gino, Mauro César. Não perde nada, né, Thiago? Belotti, não, ele tá em todas. Esse é maquiano, realmente muito maquiano. Ele assiste o Audax, cara. Ele assiste o Audax, porque tem marilhense trabalhando. A base. O negócio dele é Marília, Abraço, né? doutor. Grande doutor Wilson Dino. Pessoal, tivemos também nesse final de semana a Campeonato Paulista da Segunda Divisão, encerramento do primeiro turno. E olha, a nova agremiação esportiva de Marília, o Talentos 10, jogou contra o Tupã. Não temos as imagens, né? O jogo acabou 0-0. E olha, o Talentos 10 tem uma equipe leve, uma equipe que realmente ataca, vai para cima do adversário. O técnico Jorge, é interessante o jeito que ele joga, que ele vai pressionando de uma tal forma que em determinado momento o adversário fica com 10 ali para trás da linha do meio campo, rouba a bola do Talentos 10, mas aí como sai para jogar? Não tem como. Agora a partida de sábado, estivemos lá acompanhando. Jorge, você também esteve por lá, viu de pertinho tudo que aconteceu. Infelizmente o Tupã não quis jogar futebol. O que nós vimos aí nos melhores momentos do MAC contra o Barretos do Sub-20, as duas equipes buscando o gol a todo instante, jogando futebol, o Tupã infelizmente veio aqui para qualquer outro tipo de esporte, menos o futebol. O resultado, o lateral direito Marcos Douglas, da equipe do Talentos 10, em uma entrada criminosa, acabou se machucando, suspeita de rompimento dos ligamentos do seu joelho esquerdo, realmente ficou bastante inchado o joelho do atleta, e aí não teve jogo. E o árbitro ainda foi, o árbitro foi na resenha, foi conversando, nada de cartão, e o jogo por pouco não aconteceu, pior de descambar literalmente para a violência. Temos aí, Luiz, a entrevista do técnico? Tem Jorge? O técnico, você que fez a entrevista. Isso, exatamente. Vamos acompanhar então o técnico do Talentos 10, o Jorge Leonardo, falando sobre o empate 0-0 e também dessa primeira fase do Talentos 10, estreante no futebol profissional de São Paulo. Bem, analisando o jogo de hoje, a gente criou bastante, teve várias oportunidades de fazer gol, tanto no primeiro tempo, tanto no segundo tempo. A gente não deixou cair o ritmo, né, do nosso jogo. Eu acho que hoje teve um jogador que saiu feliz hoje, que foi o goleiro deles. Teve três bolas ali que foi mortais, que era para sair o gol, e ele teve boa recuperação. Mas assim, analisando o contexto geral, a gente fez um bom jogo. O mais importante é que o nosso time tá jogando, tá criando, tá tendo atitude, tá tendo personalidade, e isso é importante. O gol vai sair naturalmente, é a questão do jogo, né? Eu acho que o Tupã veio com uma proposta de ficar mais defensivo, né, para não tomar tanto contra-ataque, mas eu acho que agora com o próximo jogo contra o Vossen, a gente pode estar brigando aí pela liderança novamente, porque o Tupã vai estar jogando contra o Santa Cruzense lá em Santa Cruz. Pode acontecer algum tropeço aí dos dois, né? E a gente pode estar brigando para a próxima semana pela liderança novamente. Portanto, aí o técnico Jorge Leonardo fazendo a sua análise, uma campanha realmente interessante da equipe do Talentos 10 até aqui, Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que tem abertura do segundo turno no domingo, 10 da manhã, no Bento de Abreu, Talentos 10 recebendo a equipe do Vossen de Assis. Agora sim, temos aí a classificação do Sub-20. Essa é do Talentos 10, né? Essa é do Talentos 10, exatamente. Santa Cruzense. Abezinho. É líder, Abezinho. Paulista Sub-23. O Talentos 10 tá chegando, hein? O líder com 12, né? O Talentos 10 ali aparece com 11 Santa Cruzense 13, Talentos 10, 12. Oswaldo Cruz e Assisense 11, Andradina 10, Tupã 9, Vossen 8, né? Você vê que a diferença... Você vê que a diferença... Não, na verdade eu decorei esses números, eu também não enxerguei não, eu decorei os números aqui. Aqui a diferença é muito pequena, né? Se você olhar do primeiro colocado pro sétimo, né? O grupo tem 8, não é uma diferença grande, né? O 8 para 13 pontos não é uma diferença grande. Não, tá pertinho. Do primeiro para o sexto colocado, né? Então muitos empates, né? Um campeonato de muitos empates.
a diferença mínima, só o Grêmio Prudente destoando, mas eu acho que a grande surpresa foi a Santa Cruzense não ter vencido o Grêmio Prudente em casa, né? O time de Prudente não havia somado nenhum ponto. Primeiro ponto, né? Foi o primeiro ponto e justo contra o líder jogando em Santa Cruz do Rio Pardo. Uma surpresa também, no meu ver, que fiz o jogo do Talentos 10, a estreia em casa contra o Andradina, é essa avalanche que está vindo aí, uma sequência positiva muito boa, Talentos 10. Vi o primeiro jogo, não gostei nada. Claro que outro time, viu? Sem 7 jogadores ainda, né? Sem 7, mas dava medo. Mudou Você viu muito. Lica, o número 5 com qualidade, mas só. E aí, as contratações que fizeram realmente a equipe do Talentos 10 mudaram realmente a equipe, né? Puxa, muito leve. Meia muito rápido, inteligente. Para mim foi o melhor em campo. Melhor disparado. Melhor em campo, realmente é um jogador acima da média para o grupo que Diferente. o Talentos 10 tem. Realmente Mococa diferente. também, né? Mococa contra o ponteiro, objetivo, gosta de chute médio e longa. Você tem o Quibinho, que é mais conhecido também, um time muito leve. O Wesley, né? Aprecia, o Wesley também é habilidoso, um meia que sabe jogar futebol. Então é um time leve, que gosta de explorar os contragolpes, mas também aprecia o toque da bola. É um time que é bom de ver jogar. Você ainda não viu jogar, tá entre os 10 é aquele que é interessante, gostoso de você ir ao estádio e ver o time jogar. Muito bom. E olha só, senhores, o presidente do Talentos 10 está nos acompanhando nesse momento. Forte abraço ao goleiro Giovani, goleiro / presidente Giovani. no gol. Esse é fera, hein? Isso faz falta pro Eu Mark. lembro do esse Robson é- entrando bêbado na Rádio Dirceu, na Rádio Giovani no gol. Eu começava a minha carreira em 2007 e Giovani pegava muito aqui em Marília, hein? Rapaziada. Valeu, Giovani, um abraço pra você, hein? Legal ver você aqui em Marília de novo, de certa forma. Agora tá aqui em Marília de novo, porque o Giovani vem aos jogos, né? Acompanha de perto, hein? Ele vem aqui em Marília, acompanha os jogos. E o Giovani, Fala, Lecão! teve aquele jogo da Ponte Preta, o Alex já apareceu aqui no Desesperado. programa. Cadê Pra o quem tá Alex? aqui, a gente vai até meia-noite hoje, a gente tá avisando agora. A gente não vai sair, né, Nelson? E o Alex apareceu no Interior programa Esportivo, Cadê o Alex? Caminho do Sol. Chega aqui, Alex, pra... Já que apareceu, né? Já que apareceu, vem aqui, para as pessoas conhecerem O Alex Drummer. Alex Drumer. Agradecer a todo o legal. pessoal da técnica aí, me ajuda, é o Nicolas, o Magrão e a Thalita. Isso. Toda a rapaziada aí. Estreia Incansáveis, né? Estreia um Chega aí, jogo Alex. festivo. Pode né? entrar, chega aí pra... Seja bem-vindo também. Chega mais pra cá, ó. Chega aqui, ó. Chega aí pra sair na foto. Calor humano, pra aparecer na foto aí também, apareceu aí, Próximo trazendo programa vai ter informação. uns utensílios de decoração aqui em cima. Isso, Alex que irá providenciar. Gente, estamos chegando ao final do Interior Esportivo, valeu pela força aí, pela participação. Dá um abraço lá então para o Giovani, que está nos acompanhando, a Graci Camargo, também o Alexandre Júnior Vou dar a Abrão. camisa do Galo pra gente sortear aqui, hein, Giovani? Deixa eu fazer esse pedido aqui. Ô, Vai lá, Magrão. Nelson Júnior, Pra acabar o programa. faz o pedido. Pra acabar o programa. Pra Manda uma encerrar. camisa. Giovani, manda uma camisa do Galo. Manda uma camisa do Galo. Que você tá aí há quantos anos? 7 anos. 7 anos. Desde 2012. E se uma não se engano. camisa do Canarinho, Voa Canarinho, do Talentos 10, pra gente sortear aqui no programa. As duas autografadas, hein? Por favor. Combinado? Fechou? Luiz Carlos Júnior, valeu, hein? Obrigado pela presença. Segunda-feira tem mais. Segunda tem mais. Agora o torcedor maquiando, do Talentos 10 também. Torcedor que gosta de futebol, pode ficar ligado aqui na TV Marília. Toda segunda a gente vai estar aqui com muito debate, informação para o torcedor acompanhar. O Mac tá meio escondidinho, ele não tá em atividade, mas tem o Sub-20 fazendo bonito. Tem também a segunda divisão com os clubes da região. Agora já sabe, toda segunda estamos aqui. Grande abraço a vocês, que é um amigo ligado também na TV Marília. Portanto, Nelson Júnior, seu pedido foi atendido prontamente. Valeu, Giovani. Olha aí que legal, hein? Quem Você arrisca, que está não acompanhando o Interior Esportivo, já na próxima segunda iremos definir como faremos esse sorteio. Irá mandar as duas autografadas, o goleirão Giovani. Nelson, valeu, hein? Tem que pedir, evidente que essas são as minhas, né? Claro. Não serão as Ele só tá dando porque você falou que era sorteio, hein? Obrigado, Giovani. Um abraço a todos vocês. Quem vai dar aquele corte sarado? Abraço a todos vocês que acompanharam o programa. É sempre muito bom estar com vocês aqui e que seja um sucesso, que vocês gostem do programa. Valeu, Giovani. Obrigado. Portanto, já sabe, né? Interior Esportivo irá sortear uma camisa do Atlético Mineiro e uma do Talentos 10, autografada por ele, Giovani. Jorge Luiz, meu amigo, muito obrigado pela presença. Você que veio aí, trouxe bastante informações, com certeza acrescentou e muito nessa estreia aqui do Interior Esportivo. Jorge que tem cadeira cativa, membro tem uma cadeira fixo. maior também. O rapaz ele tem
2,5 metros de altura, mas está tudo certo. Valeu, Jorjão, obrigado. Eu que agradeço mesmo de coração o convite por participar do programa, né? Eu acho que o futebol do interior está precisando de mais programas que tragam mais notícias do interior do que propriamente dos clubes grandes, né? Onde a gente já está cansado de ver em programas nacionais. Bacana a ideia de vocês, toquem para frente e quando precisarem, estarei aqui para discutir sobre MAC, Talentos 10. Eu acho que o importante é isso, discutir o esporte local, que é a nossa casa. Com certeza, e como, na minha opinião, foi boa essa vinda do Talentos 10 para Marília para enriquecer o esporte de nossa cidade, né? Rivalidade, gente, o momento não é para isso não. Quero agradecer aqui também ao Alonso Machado acompanhando o programa e o Nivaldo de Souza, galera curtindo, assistindo, é só a estreia. Comentem aos amigos. Na próxima segunda, a partir das 22 horas, temos um encontro marcado, eu e você e eu, aqui na tela da TV Marília. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana. Tchau!